Que uma pessoa se vai, sempre que alguém tira a sua própria vida, fica a pergunta: por que ele fez isso? E aí inicia uma série de questionamentos. Hoje nós vamos falar sobre os motivos de um suicida. Eu sou Melissa Pomaro, sou psicóloga clínica. O objetivo desse vídeo é compreender este fenômeno que é social. O suicídio sempre existiu. Os motivos sempre rondam na nossa cabeça. E eu posso te falar com uma firmeza no coração. O motivo se foi com a pessoa. Por mais que a gente questione, por mais que a gente cria hipóteses, é isso, são apenas hipóteses. O que é muito importante aos sobreviventes, né, aos que ficam, porque num ato como esse toda a família e os amigos morrem um pouco. O que cabe a nós olhar é olhar a vida da pessoa, não julgar, não colocar rótulos como covarde, não tem Deus no coração. É olhar a vida como um todo. E eu vou colocar aqui alguns famosos, né, que cometeram este ato. E a gente precisa olhar também para a obra desses famosos. E não assim, nossa, mas ele se matou, né? Como se o último ato valesse toda a vida que a pessoa viveu. Não é bem assim. E hoje nós vamos falar por que é um fenômeno social. Eu gosto muito do sociólogo Durkheim. Ele sempre trabalhou com dados, né? Ele é um sociólogo e ele trabalha a questão da sociedade como um corpo humano, um organismo humano. E ele dá o exemplo do saneamento básico, por exemplo. Você consegue aferir, né, medir uma sociedade com o número de saneamento básico, né, que existe. Então, assim, se é um país onde o saneamento, gente, saneamento básico, a gente está falando de esgoto, né? A gente está falando de água encanada, a gente está falando do básico. Então, assim, se um país tem tudo isso estruturado, índice de saúde, tudo é elevado, né? Algumas doenças são erradicadas. Então, os dados estatísticos dessa sociedade, ele é bom, ele é saudável. Agora vamos falar do nosso Brasilzão, que é um país continental enorme, né? A gente fala que existem vários Brasis dentro de um único Brasil. Existe estado que é muito bom e existe estado que não é tão bom assim. Então os índices são muito variados. E Durkheim também estudou sobre suicídio. Ele tem uma obra aí bem famosa. Eu me lembro que até na época da faculdade eu fiz um trabalho. E eu fiquei muito chocada, assim, quando eu peguei este livro. E por que eu estou contando sobre isso? Porque é um assunto que nunca vai ficar suave, né? É um assunto que nunca vai ser, nossa, vamos falar agora sobre suicídio de uma forma leve. Não, não é leve, né? E o que eu quero trazer aqui é informação, clareza e que você consiga mudar um pouco o seu olhar, né? Sair do senso comum, ok? Entender que a pessoa que cometeu o ato, seja um parente seu, seja um amigo seu, em primeiro lugar ele estava em um adoecimento emocional muito grande. Tão grande, mas tão grande, que viver estava insuportável. Sabe quando você acorda num dia lindo e fala, nossa, que dia lindo? Isso não existe para essa pessoa há algum tempo, né? Vamos falar que pode ser alguns anos. E aqui, ó, eu vou colocar uma entrevista de uma amiga que sobreviveu e ela passou por tudo isso. Ela só via morte o tempo todo. Mas tá aqui a entrevista completa dela, vai ser bem interessante você assistir. Então vamos falar de Durkheim, porque como ele é um sociólogo, ele fala com dados que toda a sociedade existe suicídio e sempre existirá suicídio. Porque nós somos seres sociais, nós vivemos dentro de uma sociedade. E isso não é um ato individual, digamos assim. Animais não se suicidam, né? Animais vivem.
E nós humanos, nós vivemos em sociedade. Então, a cobrança da sociedade, entende? Conforme essa sociedade está, se a sociedade está adoecida, eu adoeço junto. Eu não sou descolada de onde eu vivo. É nesse sentido. E ele fez um trabalho muito bacana que eu vou compartilhar aqui de uma forma simples, tá? Caso ficou alguma dúvida, comente que eu vou acrescentando aí. Porque eu sou da linha que o simples é possível chegar ao entendimento, sem ficar teorizando muito, né? Então, Durkheim, ele nasceu em 1858, então a gente está falando de muito tempo. E todo esse estudo, entende que todo esse estudo não existe internet. Então, essa é a nossa sociedade de hoje, né? E ele fez um estudo lá da sociedade dele de 1910, né? Um pouco antes até. Então, vamos lá, ele divide em 3 tópicos. O primeiro tópico, ele chama de egoísta. O que é egoísta? Quando o ser, ele entende que os problemas dele é muito maior que a sociedade. Que a dor dele é muito maior que todos os problemas sociais. Então, é egoísta porque ele está dizendo sobre ele mesmo, sobre o umbigo dele, digamos assim. Então, ele perdeu um casamento, depressão, julgamento das pessoas. Então, ele vai estar nesse adoecimento e ele comete o ato. Então, entenda que ele não consegue mais compreender que o problema dele vai passar. O outro, que ele classifica como altruísta, é o oposto do egoísta. Altruísta já é o quê? A própria palavra já diz que tem um valor maior, né? Que a pessoa faz acima, né? Para o bem maior da comunidade, do coletivo. Então, exemplos para que você possa entender. Os kamikazes japoneses, assim, vão para uma missão, sabe que vai morrer, né? Mas entende que ele entrega a vida por algo maior a ele. No 11 de setembro, por exemplo, teve bombeiro que entrou sabendo que ia morrer, né? E a gente às vezes usa essa expressão, nossa, mas isso é suicídio, né? Quando a gente vê que a pessoa e a pessoa está ciente disso. E esses são suicídios altruístas, né? Pela teoria de Durkheim. E o terceiro chama anomia. É interessante a gente já entender a palavra. Anomia já tem o sentido, o significado de ausência de normas, né? Ausência de moral. E na concepção de Durkheim, o que significa isso? Quando o ser humano ele perdeu as suas referências sobre regras, sobre normas, e ele está perdido, ele não sabe o que fazer. E exemplos que ele coloca, né? Grandes crises econômicas. Então, e a gente está nesse momento, né? Por isso que é muito delicado. Grandes crises econômicas, a pessoa tinha um padrão de vida X e a crise econômica colocou ele num padrão de vida menos 4x. Ele não suporta isso. Ele não consegue se adaptar. E ele perdeu tudo aquilo que ele tinha de referência. Ele tem que cortar padrão, tem que mudar, tem que, enfim. E ele não dá conta, entende? Que é sempre o não dar conta, a vida ficou muito difícil, que a pessoa pensa nesse ato que não é a solução, tá, gente? Nunca é a solução. Mas esse é um dos exemplos. Um outro grande exemplo que é interessante a gente olhar na nossa sociedade de hoje, óbvio que ele não falou, porque nem tinha internet na época, mas são os tais dos cancelamentos, dos haters, né, de ódio, dessa coisa de ódio. O que acontece? A pessoa, né, exemplo, a pessoa tá lá, sei lá, milhões de seguidores, ela se sente amada, ela se sente querida, e aí faz uma postagem e começa a ser odiada, né, e começa a perder seguidores. Isso hoje em dia tá muito comum, o tal do cancelamento. E existem casos de pessoas que se matam, porque não dá conta, entende que não dá conta? E entra nessa situação, porque ela tinha ali uma regra que ela seguia, um padrão,
E ela caiu desse padrão, né? E é muito triste, né? Eu gosto de exemplificar com algumas situações trágicas, né? Pessoas que se expõem na internet, vê a reação e depois tira a sua própria vida porque não dá conta. Olha como é um fenômeno social, não dá conta de prestar conta para as pessoas. Então aí que entra a psicologia. Por que o apoio psicológico ele é fundamental para a prevenção de suicídio? Porque dentro da terapia, e eu gosto muito de fazer isso com os meus pacientes, eu já vou libertando das prisões sociais, sabe? Ah, mas fulano vai falar de mim. Ah, aquele ciclano acha de mim. Okay. Deixa as pessoas acharem, né? Nós não temos controle pelo que as pessoas acham. Nenhum, zero. Eu tenho controle sobre o que eu sinto e sobre o que eu reajo sobre isso. Agora, o que as pessoas acham e deixam de achar, só lamento, né? E eu falo isso. E quando a gente vai trabalhando isso dentro da gente, isso vai nos fortalecendo bastante. Então, como trabalhar mesmo a prevenção do suicídio? Que até agora eu falei de situações que a teoria dá conta, né? Primeiro, ouvir com atenção, de verdade, né? Não é assim, ai meu Deus, fulano tá me ligando de novo. É ouvir mesmo com atenção, montar uma rede de apoio, porque uma pessoa só não dá conta também. Quando eu falo montar uma rede de apoio, é juntar uns 3, 4 amigos que amam essa pessoa, que você identificou ali, que tá com uma ideação suicida, fazer uma rede mesmo, né? Olha, fulano, liga pra ele, olha, ciclano, eu vou ligar depois de amanhã, então hoje você liga, visita a pessoa. Quando a pessoa tá muito assim, ah, eu vou me matar, né, já tá pensando isso há muito tempo, o que a gente tem que acrescentar na vida dessa pessoa? A gente tem que acrescentar vida, né? Não é conselho, ai, não faça isso, não faça aquilo, porque isso não vai mudar a ideia dela. É acrescentar vida, é acrescentar tempo, é fazer com que ela resgate o que ela ama fazer, fazer com que ela resgate a visão que ela tem sobre aquele problema, porque aquele problema é sem solução do ponto de vista dela. Então a gente precisa não dar a solução, ela precisa encontrar uma solução dentro das ferramentas que ela tem. Ah, mas se ela não tem nenhuma ferramenta, terapia serve para isso, né? Psicologia está aqui justamente para que cada ser humano descubra a caixa de ferramenta emocional que tem dentro de nós, e todos nós temos, tá? Não nos é ensinado, mas todos nós temos. E o que é muito bom, assim, de você observar e compreender também. Quando existe idealização suicida, existem 4 Ds na pessoa. 4 Ds. Depressão, desesperança, desespero e desacreditada. Ela não acredita em mais nada, ela não espera por mais nada, ela tá em um momento de tristeza tão profundo que já virou depressão e tá desesperada, né? Ela não vê uma saída. Então, você entende por que não adianta a gente dar conselho? Você entende que para uma pessoa que está desacreditada, ela precisa começar a olhar novos caminhos e voltar a acreditar? A pessoa que está sem esperança, né? Tá lá na desesperança. Ela precisa acreditar no amanhã, porque para uma pessoa que está em um processo de idealização suicida, o viver é muito difícil, sabe? Você acordou, fala, meu Deus, mais um dia. É muito difícil. Então, essa esperança do viver não existe mais. E a terapia está nesse lugar justamente para isso. Então, é isso que eu gostaria de dizer. Os motivos vão com a pessoa. Não cabe a nós ficar nos questionando. Cabe a nós compreender o fenômeno que é social e isso que Durkheim traz. Mas não cabe a nós falar, ah, foi por isso, ah, foi por aquilo. Ou entrar ainda no senso comum, que é muito pior, e ficar, ah, mas foi falta de Deus, ah, foi covarde. E outra coisa, gente, quando alguém comete este ato,
Não compartilhe foto, não fique falando a forma, porque isso só expõe a pessoa ainda mais. E por respeito a esta pessoa, preserve isso, né? Tenha respeito. Não é fácil. Os sobreviventes, que somos nós, né? Porque eu também conheço pessoas que se suicidaram. A gente tem que conviver com isso. E pra gente conviver com isso, é abrindo o ouvido e ajudando outras pessoas. Ok? Eu também gravei aqui um vídeo de por que é Setembro Amarelo. É uma história impactante também, mas bonita. E cabe a nós salvarmos vidas todos os dias. Ok? Comente, marque aí quem precisa saber sobre este assunto. Conte comigo e seguimos juntos, sempre com amor, paz, respeito. E atenção, né, minha gente? Que não tá fácil pra ninguém. Beijo, beijo.